Vamos lá, agora eu tenho duas questões da ESA. Aí, ó. Tenho duas questões. Vou dar primeiro um tempinho para vocês fazerem a primeira e depois a gente passa para outra, tá bom? Também dentro daquilo que a gente estava falando. Nada muito diferente do que a gente estava falando, não. Mas vou dar um tempinho aí para vocês lerem, fazerem e eu volto logo em seguida, tá? Vai nem dar tempo de sentir saudade. E aí, gente, e a primeira questão? A primeira questão a gente já falou sobre ela lá nos slides anteriores. A palavra photo. Photo, uma palavra que termina em O, como é feito. Ela tá perguntando que todos. Ela tá falando, desculpa, não tá perguntando. Ela tá falando que todas as palavras formam em o plural em inglês como em photo, exceto. Qual seria? Photo, o plural faz-se acrescentando S. Então, photo, photos, photos. Radio, radios, só com S. Hero, heroes, com S? Não. Hero é feito acrescentando S. Então fica heroes, video, videos, kilo, kilos, piano, pianos. Então a alternativa correta é a alternativa B, heroes. Agora a questão de baixo. Complete the blanks with the right articles when necessary. Aqui nessa questão eles pedem para vocês completarem com aquilo que a gente falou lá no comecinho da nossa aula de hoje sobre o artigo zero, aqueles substantivos que a gente não usa artigo. Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nessa questão aqui. E aí, conseguiram? Precisam de ajuda? Sim, professora, precisamos de ajuda. Eis-me aqui para ajudá-los. Afinal, é para isso que eu estou aqui, né? Vamos lá, gente. Desculpa, gente. Não consigo ficar sem fazer piada sem graça. Mas um dia eu chego lá. Vamos lá. Começando. Tables. Tables é uma palavra que está no plural. Se está no plural, eu não posso usar artigo indefinido. Eu só posso usar artigo definido, que é o the.
que pode ser usado em português para o, a ou os, as. Artigo indefinido eu não uso antes de palavras que estejam no plural. Com isso, eu cancelo a opção a, C e E. Não posso usar. Ficou claro? A palavra está no plural, tables, eu não posso usar artigo indefinido. Então, eu só fiquei com a opção B e com a opção D. Então, continua. Vamos ver qual. As duas opções começam com o artigo 0. Então, não se usa. Só tem essas duas opções que nos sobraram. Então, não vamos usar artigos antes de table. Então, there are tables in the dining room, na sala de jantar. Tem mesas na sala de jantar. And there is é singular. Armchair é uma palavra, é um substantivo que começa com o primeiro som. O primeiro som é uma vogal. Então, qual é o artigo que a gente usa antes de palavras que comecem com o som de vogal? Certo, tá certo. Acertou quem disse Então, an armchair. Qual é a opção que tem an logo depois? Olha aqui, ó. Só me sobrou qual a opção? Está errado aqui. Só me sobrou a opção mas gente. E não, a D também tem an. A gente está na D e na E, na B, D e E, né? Então, eu cancelei a opção B. Então, eu só estou entre a D e a E. Eu preciso só saber se aqui eu vou usar o the ou eu vou usar o an. Só que living é uma palavra, é um substantivo que começa com o som de consoantes. Antes de palavras que comecem com som de consoante, eu posso usar an. Antes de palavras que comecem com som de consoante, eu uso o a ou o ei. Então, só vai me sobrar a alternativa da opção D. Deixa eu apagar aqui com a borracha para vocês poderem enxergar melhor. Ó. Table não tem artigo. Armchair, uso um artigo indefinido, como é vogal, som de vogal é an armchair. E living room, eu uso in the living room, porque a outra opção que me sobrou era com o artigo indefinido an, e não se usa an antes de substantivos que comecem com o som de consoante. Ficou claro? Espero que sim. Qualquer coisa, me manda a sua pergunta nos comentários, tá bom?